Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite. A nossa justiça, essa fera que ruge em câmara lenta, entre histórias de milionários e ex-primeiros ministros, é sempre processo atrás de processo, cada vez um mais gordo que o outro, todos guardados com um zelo atrás de férias judiciais que mais parecem férias de responsabilidade. José Sócrates, Ricardo Salgado, os casos do BES Angola, do BES Bom e até do BES Mau. Mas esperem, não é só isso. Não são esses os casos que abalaram o nosso sistema político. Esses não são os casos mais importantes aqui pelo Burgo. O caldo entorna-se quando se processam humoristas. Sim, piadas, essas armas nucleares contra a ordem pública. Enquanto perseguimos risos no tribunal, desviamos os olhos dos verdadeiros criminosos. Desses que, com fatos caros, continuam a esvaziar cofres, a subir na política, a comprar o silêncio, sempre, mas sempre com impunidade. Mas quem sou eu para julgar? Se calhar a resposta esteja na justiça, na liberdade e na verdade. E nada passe mais do que de uma comédia de erros e tolerâncias seletivas. E o povo? O povo continua a fazer piadas, a rir-se e, às vezes, por dentro, a chorar. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Comigo hoje, João de Sousa, que no fundo é uma surpresa. Eu estava a indagar quais seriam os convidados desta semana e descobri que João está solto. Apesar de tudo na internet e na televisão dizer que estás com um ano de cadeia, de prisão efetiva, pelo caso da bala na banheira. Na banheira, não é? Banheira. Mas tu estás mais com ar de bala na piscina hoje. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui e estando aqui solto é uma maravilha. É verdade, não há notícias da absolvição, que já foi há bastantes meses, mas pronto, mas isso é o que temos por cá, é a nossa imprensa, é assim que as pessoas... Mas quando se faz tanta chamada de capa, tanto direto, tanta perseguição, tanto acompanhamento, tanto comentário, e depois o caso vai e avança para um outro estágio, porque houve uma primeira instância e uma segunda instância. Na segunda instância, quando o resultado não é o que nos agrada, não noticiamos? Bom, há um termo que é o Schadenfreude, uma palavra alemã que é o gosto pela desgraça do outro. E a imprensa, e vocês são a imprensa e sabem disso perfeitamente, ainda que aqui não se faça tanto isso, e ainda bem, mas a imprensa gosta de noticiar o que é negro. O Capela, o tal ex-inspetor que já esteve preso e que agora volta a estar preso e volta a ter um ano de prisão efetiva. E depois, quando foi a absolvição, ninguém quis saber nada disso. Muita gente me ligou, para mim não, mas para a minha mulher, a perguntar: então, mas ele está cá fora, está lá dentro, o que é que se passa? Ele acabou de publicar, és tu que estás a publicar por ele nas redes sociais? Eu, não, ele foi absolvido. Passados 6, 7 meses foi absolvido, o que não é de espantar, não é? Sei que esteve também no meu julgamento. E sim, acompanhei. Eu fui parte dos jornalistas numa primeira fase. Sim. A Curiacos, eu depois estive cá já a falar da absolvição e por acaso fez o acompanhamento todo, ia dar as duas partes, que é isso que interessa, mas a imprensa mainstream, não, isso não o fizeram. E é engraçado, e falámos isto enquanto estávamos na sala de maquilhagem. Eu hoje estava a preparar a entrevista do João e não encontrei notícias, realmente não encontrei, e aqui não é apenas para criar buzz ou para manter aqui esta conversa mais dinâmica, mas a verdade é que não há notícias dessa absolvição. Houve só uma notícia, que fui eu que liguei para o jornalista que é do Correio da Manhã, o Miguel Corado, e espero que ele não tenha problemas com isso, que fez um quadradinho a dizer que eu tinha sido absolvido na relação. Porque ainda há pouco tempo, e a gente se calhar vai aí também, o próprio Correio da Manhã, a CMTV, fez uma peça em que estavam muito exaltados pelo facto da CCPJ, não é, de dar uma carteira de colaborador de um jornal, sendo eu um ex-inspetor cadastrado, que é sempre assim que sai a notícia. Ex-inspetor cadastrado.
parece-me injusto, mas não estou aqui para julgar ninguém. Falou, e é um assunto que tem estado na ordem do dia, desse momento de jornalista, ou pelo menos de colaborador de um órgão de comunicação social, a Página 1, o João. E eu vou aproveitar também parte do trabalho que fez, que entretanto já não está publicado. Vamos falar um bocadinho sobre alguns dos julgamentos que acompanhou e alguma da investigação que fez nessa ótica, mas essa colaboração termina abruptamente com algum lavar de roupa suja de parte a parte. Eu vou-lhe ser honesto, nós tentámos que o Página 1 estivesse aqui na pessoa do seu editor, do seu publisher. Ele não fala a comunicação social, fala só através do seu jornal, mas já agora tenta ouvir o ponto de vista do João. Não, a culpa foi toda minha. A culpa foi minha, não foi do Pedro Almeida Vieira nem do Página 1. Eu tive o cartão de colaborador, que ele pediu, né? Ele enquanto diretor do jornal. Eu disse a ele que ia haver muitas ondas de choque e muita gente a manifestar-se. Ele não tinha a noção, porque não conhecia este microcosmos que é a justiça e a imprensa de justiça, se quiserem o jornalismo forense, e colaborei, fiz três crónicas do julgamento do José Sócrates e do julgamento Anjos Joana Marques. Foi interessante porque eu não estava à espera, e acho que ele também não. A primeira crónica teve logo ali nas 48 horas 140 mil pessoas a ler. Ele disse que isto foi o 5º artigo mais lido e a crónica mais lida, mas de longe, uma coisa brutal. E, entretanto, fomos evoluindo na relação. Nós tínhamos também um podcast, que era a Corja Maldita, que era feito com o Dr. Miguel Santos Pereira, advogado, e as coisas foram evoluindo. Só que erro meu, meia culpa, a culpa é toda minha, talvez uma questão de ego meu, eu não tenho idade já para aturar certas coisas, não me dou a isso, não me dou ao facto de estarem-me a corrigir textos ou a achar que deve-se pôr o parágrafo aqui ou acolá, não sou mais do que ninguém, mas eram crónicas minhas, da minha autoria, eu não tinha que modificar nada. Depois também uma certa relutância em escrever-se ou permitir que os meus escritos saíssem quando se relacionava com a justiça ou com algumas instituições da justiça, e aqui isto é o povo a falar, e eu digo isto em todos os púlpitos onde possa estar, nunca me censuraram nada e sempre me permitiram falar à vontade, colocando questões difíceis, dando as duas perspectivas, a minha, a dos outros e tudo mais, e ali houve alguma resistência àquilo que eu queria publicar. E eu já não tenho, infelizmente, já não tenho idade para estar a aturar certas coisas, assumi que era uma questão de ego meu. Estamos a falar de uma pessoa que é jornalista há 20 e tal anos, com obra publicada, romances, tudo, tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre escrita e sobre jornalismo, mas eu também não estava a fazer escrita nem jornalismo, estava a fazer crónicas, estava a escrever crónicas. E independentemente do número de pessoas que possa ter, ele considerou que de facto não deveríamos manter. Eu disse logo, eu não quero manter a colaboração e pronto, e foi uma coisa pacífica. Agora, aquilo que depois foi ele publicar as mensagens que enviámos um ao outro, isso fica com cada um. E esse lavar de roupa suja não me interessa, não é muito a nossa linha editorial, sim, que eu acho que é um bocadinho o problema da vossa relação, foi uma falta de explicitação ou de comunicação sobre a linha editorial. Eu não lavo roupa suja, porque eu uso fatos e vai tudo para... para lavar a seco. Eu vou fazer, é Leopardo, é na Graça, que é uma tinturaria, que não é uma 5 a seca, é uma tinturaria que trata fatos com outro tipo de cuidado. João, eu vou reiterar o convite ao Pedro Almeida Vieira, se quiser vir cá, teremos todo o gosto em recebê-lo. Não será de todo o objetivo lavar este processo, porque acho que também já foi muito falado nas redes sociais. Já passou. Mas vou aproveitar então esses momentos em tribunal, porque são 2 casos extremamente importantes deste ano. Eu falava há pouco no meu monólogo que acaba por ser engraçado, porque o que é realmente importante acaba por se tornar acessório perante... E ainda não estamos a falar dos herdeiros do Marco Paulo, porque quando aparecerem os herdeiros do Marco Paulo, o Sócrates desaparece completamente. Quando aquilo chegar à barra tribunal, eu acho que aí é que ninguém fala de mais nada. Mas esteve nestes 2 casos, ou está a acompanhar, penso que o do Sócrates ainda esteja a acompanhar. Eu continuo a acompanhar, apesar de não ser colaborador de um jornal, porque eu, enquanto cidadão interessado, vou assistir. É uma direito que lhe assiste. Sim, e é uma coisa da minha personalidade, eu gosto de ver a justiça a fazer-se. E no caso do Sócrates até há aí uma relação pessoal?
Não, nunca houve pessoal. A gente partilhou o mesmo espaço de reclusão, mas nunca houve nada assim muito pessoal. Há o bom gosto inerente, os fatos, podem sempre falar de... Eu tenho muito melhor gosto para fatos do que ele, porque ele vestiram-no e eu já nasci assim, é de berço. Mas a questão é... Isto é humor. Isto é humor. Mas a questão é liberdade, esta. Liberdade de expressão. Eu acho que o julgamento, o chamado julgamento Anjos Joana Marques, é muito mais importante que o julgamento do José Sócrates. Sendo que o José Sócrates é um julgamento do regime. É um julgamento de um ex-primeiro-ministro. Mas eu acho que está a ser alimentado pelos canais de televisão, pelos mídia, mais do que a importância que aquilo tem. Porque o julgamento do José Sócrates, espero eu, nós ainda com vida útil, possamos ver o final daquilo. Porque não vamos ver. E se calhar no final o que vai acontecer é que o José Sócrates não é sequer condenado. Acredita mesmo nisso? Acredito por tudo o que se passa dentro do processo, pela personalidade que é José Sócrates, porque há uma coisa muito importante. E eu aqui não sou suspeito de falar. Nunca fui TPS e conheço José Sócrates antes de estar com ele no estabelecimento prisional de Évora, porque acompanhei o caso Freeport no Departamento de Investigação Criminal de Setúbal. E se o caso Freeport fosse investigado como deve ser, se as pessoas tivessem feito o trabalho, sem estar a desaparecer peças processuais, sem ter que depois outros inspectores ser condenados por corrupção e tudo mais, se nada disso tivesse acontecido, nós não estávamos agora com o caso da Operação Marquês, porque José Sócrates já tinha sido preso, já tinha sido feito tudo como deve de ser. Portanto, o caso de José Sócrates é um caso em que, conhecendo nós, ou conhecendo eu, o que se passou no outro, neste caso em concreto, porque ele goza da presunção de inocência, José Sócrates está a fazer tudo o que pode fazer, quer seja para provar a sua inocência, para que nunca seja provada a sua culpabilidade. Mas a lei permite, portanto, não vamos criticar José Sócrates. Se calhar alguns têm alguma inveja, aquele cidadão comum que não tem dinheiro para fazer tantos requerimentos e tantos pedidos de escusa, mas José Sócrates está só a cumprir a lei. E quando ele diz aos jornalistas que eles estão a dar uma certa versão, ou estão a fazer isto, aquilo, aquilo outro, também é verdade. Porque os jornalistas deviam estar do lado de José Sócrates. Não, mas é verdade. Porque é assim, José Sócrates é um. E é o Estado inteiro contra ele. Porque o caso do José Sócrates não me interessa minimamente, porque o desfecho é previsível. E porque está tudo feito para que haja este espetáculo. Ainda ninguém fez uma pergunta verdadeiramente importante no caso de José Sócrates. Eu vou dar um exemplo. Eu não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Quando me dão o cartão de colaborador, a pedido do Pedro Almeida Vieira, Pedro Almeida Vieira teve uma ideia que ele acha que foi brilhante. Então o que era? Era eu ir para dentro da sala de julgamento do José Sócrates e levar um aparelho para avaliar os decibéis cada vez que ele falava. Quando um diretor do jornal pede isto a alguém, é porque está completamente ao lado do que se está a passar no julgamento. Do espetáculo e é não um espetáculo pelo espetáculo. Até o Pedro Almeida Vieira, um jornalista com 20 e tal anos, que tem um jornal digital, que até um indivíduo procura a verdade, que fez uma luta muito grande por causa das vacinas e tudo mais, achava que seria interessante levar eu nem sei como é que se chama o aparelho, mas para apurar os decibéis... Audímetro? Um audímetro, exatamente, para apurar os decibéis cada vez que ele falava com a juíza. Portanto, isto é um espetáculo. Quando fui à primeira sessão, estavam tendas montadas cá fora, havia drones, havia gente a correr de um lado para o outro, foi quando faleceu o Diogo Jota e o irmão, e eu tomei uma decisão, fui-me embora, assim, não vou participar nisto. Conhecendo tudo o que eu conheço do caso Freeport, conhecendo minimamente o que se passa neste processo, eu não vou participar nisto e fui-me embora. Mas eu tenho uma pergunta que eu não sei se já alguém fez, mas eu tenho na mesma. E eu já disse à nossa audiência que durante esta semana vou fazer perguntas, vou aproveitar de estar aqui com convidados brilhantes e vou fazer perguntas, porque também é para isso que me pagam. E vou-lhe fazer uma pergunta, Eu na João. pergunta estou em dúvida. Agora, brilhante convidado, eu dou isso barato. Eu dou isso barato. Mas dou graças pelos meus brilhantes convidados nestes próximos dias. Voltando atrás. Então, José Sócrates anunciou há uma semana, 2 semanas, em Bruxelas, que ia apresentar uma queixa contra o Estado português no Tribunal Internacional dos Direitos do Homem, coisa do género. Detalhe, o Tribunal Penal dos Direitos é em Estrasburgo. Exatamente. E as queixas não se fazem presencialmente, são enviadas num formulário online. Exatamente. Mas com um detalhe, o sítio onde ele apresentou
esta novidade, foi um hotel, como habitualmente para ele, de 5 estrelas, em que os jornalistas, e posso-lhe dizer, também sem cometer inconfidência, tinham na informação de imprensa que ia haver uma refeição antes da apresentação do nosso ex-primeiro-ministro, um hotel de 5 estrelas em Bruxelas, que aluga uma sala e que sirva uma refeição para aproximadamente 40 jornalistas, tem alguns custos, João. Tem alguns custos. Tendo em conta que José Sócrates, ainda hoje, nós não sabemos do que é que vive. Imagino que viva da reforma de primeiro-ministro, ou coisa que o valha. Mas, de qualquer das maneiras, mesmo com a reforma de primeiro-ministro, tem que se poupar bastante para se reservar um hotel de 5 estrelas e servir uma refeição de 40 a 40 jornalistas, para se dizer que se está a fazer uma coisa que se faz em casa, noutra cidade. A minha pergunta é, ele continua a efetivar aquilo que nós suspeitamos que ele fez durante muito tempo? Eu não sei de onde lhe veio o dinheiro. Não sei. Não ele deve ter outro amigo, não é? Eu sei que ele disse que era um amigo de infância, que lhe dava... Primeiro foi a mãe, depois o amigo de infância, não sei. Mas se a gente lhe perguntar, ele diz-nos que aquilo põe-no a chorar. Sei que se ele estivesse aqui, ele diria-lhe qualquer coisa do género. Mas que pergunta! Meu Deus, que pergunta! Ele fala, que pergunta! Credo, é isso que me tem para perguntar. Porque ele também quer que as pessoas perguntem o que ele quer. Se ele quiser vir também, damos aqui espaço aberto para a Ericeira, linha aberta para a Ericeira. Se o engenheiro, alegadamente engenheiro, José Sócrates, quiser vir aqui, teremos todo o gosto em entrevistá-lo e para lhe perguntar exatamente isto também, entre muitas outras coisas. Eu tenho só uma paz de espírito. Nunca votei no senhor. Ele teve maiorias absolutas. Mas isso sou eu, que sou um mero cidadão, eu nunca votei no senhor. Agora, de onde lhe veio o dinheiro, de onde não lhe vem, ele pode fazê-lo. Está a fazer isto e nós sabemos qual é a intenção. Mas as pessoas compram isto. As pessoas deixam isto entrar pela casa adentro. O português médio, há pessoas que até dizem isto é que é. Nós precisamos de uma pessoa destas. Estão a ver, seja o que for que fez, mas ele tem isto e estão a ver como é que ele responde. Se ele tivesse cá, o Ventura não existia. Estas coisas todas, porque as pessoas não se interessam realmente por nada. Interessam-se cá por decibéis, por ele gritar ou não gritar. E isto é todo um espetáculo que está a dar dinheiro a muita gente. Como deu a Rosa Grilo, como deu, se calhar, o tiro na banheira porque era a Rosa Grilo, e como dá outras coisas que tais. E ele está a alimentar, porque sabe fazê-lo, ele está a alimentar este espetáculo todo. E à medida que vai alimentando este espetáculo todo, as coisas vão andando para a frente. E não pode ser o próprio sistema a criar aqui um circo para distrair de outras coisas, de outros José Sócrates que estejam a atuar agora e que serão julgados daqui a 10, 15, 20 anos? Não é só pelo José Sócrates, é o próprio sistema, é o próprio Ministério Público que deixa sair algumas coisas, porque o José Sócrates em muitas coisas tem toda a razão. O José Sócrates tem toda a razão em muitas coisas. O José Sócrates nunca tinha que ser preso para nada. O José Sócrates não tem que estar a chegar ao aeroporto e estar lá os canais de televisão à espera que ele chegue. Então, mas quem é que disse isso? Quem é que falou? Não é? Ele vinha a entrar, ele não ia a sair. Tudo o que se passou no caso dele é de loucos. Claro que depois nós temos aquilo que nos parece que seja mesmo os crimes que José Sócrates praticou enquanto primeiro-ministro. Que nos parece. Nós presumimos. Agora, quantos de nós, povo, é que vai se sentar dentro daquela sala para estar a escutar, não é? Escutar com atenção o que se está a passar ali? Ninguém. Vai toda a gente ler através dos jornalistas, vai toda a gente ler através do jornal sensacionalista, vai toda a gente estar... Agora os jornalistas agarram e dizem, vamos tirar-lhe o microfone da cara porque ele está a dizer coisas e a vir contra nós. Mas qual é o problema de ir contra o jornalismo? O jornalismo é sagrado. Não é? Compreendo. Portanto, a grande questão é esta. Vamos ser sérios, vamos olhar para aquilo como deve ser, não vamos estar a ver um espetáculo destes. Para mim é muito mais importante no que o julgamento de José Sócrates o que se está a passar entre os Anjos e a Joana Marques. Porque isto é qualquer coisa de muito grave que está-se a passar na nossa sociedade em que uma piada pode ser julgada. Eu tive pessoas a irem... Estive a ver aquilo, tenho acompanhado, e esteve lá o maestro Feist, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito e admiro, tecnicamente, enquanto músico, artista, a dizer que eles cantaram bem. Ou seja, neste momento está-se a regulamentar o gosto. Eles cantaram bem. E depois porque eles fizeram... E está ali aquela gente Cuidado toda. com o hino. E está toda a gente. E depois o hino. E depois há uma coisa interessantíssima, aquela juiz... É porque o hino está protegido constitucionalmente. Mas o hino não é sagrado. E tudo é alvo de riso. Então, mas a gente ri-se da nossa própria morte. Há coisa mais séria. Nós fazemos piadas com Deus.
Para quem acredita, isso é uma coisa E incrível. o Papa aprovou. E o Papa aprovou. O Papa convidou, entre outros, Joana Marques. Exatamente, Ricardo Araújo Pereira. E depois temos advogadas que dizem essa piada não tem graça. Portanto, tem que pagar 1 milhão e não sei o quê. Uma piada não tem graça. O que é que eu faço se alguém faz uma piada sobre mim que não tem graça? Não me rio. Agora, não vou exigir 1 milhão porque a pessoa fez uma piada. Ou eu exigir a todos os jornalistas que fizeram capas de jornal e fizeram sobre a minha condenação, sobre o que se passou, sobre o que não se passou, eu estava rico. Se calhar é tentar. Não tento nada, porque eu defendo a liberdade de expressão deste jornalista que está aqui e ele tem que aguentar com a minha. Mas nós vivemos numa sociedade, João, em que uma piada pode dar direito a um soco em direto nos Oscars e há quem defenda que ele mereceu, porque ele fez uma piada. Não, ele não mereceu nada. Há quem defenda. Eu aqui invoco sempre o Ricky Gervais, que é um gênio, que é muito mais inteligente que eu e que muita gente que anda para aí a respirar, que é assim. O Ricky Gervais faz as piadas mais terríveis, mais assintosas. E as pessoas gostam ou não gostam, não tem nada a ver com as pessoas. Eu vou a julgamento, agora quando entrar aí o ano judicial, vou a julgamento por 5 crimes de difamação agravada na pessoa de Tânia Laranjo, funcionária da CMTV e do CM. Porque quando a Tânia Laranjo está a fazer uma peça com o Tony Carreira, eu coloco uma cloaca e digo que ela é uma cloaca máxima, que era a cloaca de Roma Antiga, e depois coloco uma sanita na cara dela e faço aquela montagem. E eu tenho um juiz de instrução que diz assim, eu não estou de acordo com isto, eu não estou de acordo que estes crimes possam ser levados a julgamento, mas pronto, mas vai. E ainda eram 4 e ainda fui por mais um, que era por cada artigo que eu escrevi. A Tânia Laranjo, à porta de um tribunal, diz que eu estou-me a rir de uns pais, que é os pais do Fábio Guerra, daquele PSP que foi morto à porta do MOM, e que estou-me a rir enquanto os pais choram a morte do filho e está a ser espancado. Isto é mentira. Isto é um horror de dizer isto para milhões de pessoas que estão a ver aquilo em direto, porque aquilo foi muito mediatizado. E o que é que eu fiz? Apresentei a queixa contra a Tânia Laranjo. Claro que não. Agora, a seguir, ela tem que aguentar com o que eu faço. E isto é que é a liberdade de expressão. E eu só disse que a Tânia Laranjo é uma cloaca. Porque aquilo que sai dela são dejetos intelectuais. João, já lhe disse 2 vezes. Pode ser mais 2 crimes agravados. Não faz mal. Eu estou cá para isto. A questão é esta. Eu quando digo... Porque isto é interessante, porque é assim. O João Araújo, que era advogado do Sócrates, uma vez disse, a senhora cheira mal. Sim. E eu, por acaso, até escrevi isso. A senhora nunca me cheirou mal. Ela está ao meu lado, nos julgamentos e tudo. Não cheira. A Tânia Laranjo não cheira mal. Agora, que é porca intelectualmente, que é uma autêntica cloaca. Não. Não é alegadamente. Não aprovo isto. Não é preciso tentar. Isto é da responsabilidade do João de Sousa. Eu gosto de vê-lo solto. Eu gosto de vê-lo solto. Mas eu estarei solto. E é uma coisa interessante. A Tânia Laranjo não faz não pede uma ação cível, como foram os anjos à Joana Marques. Ela é processo-crime. Porque isto é tudo colocado quando eu sou condenado a 1 ano de prisão efetiva por causa do caso da banheira. Que vamos aproveitar agora, não é? Que isto agora vai... Se tivesse apanhado pena suspensa, poderia agravar uma pena já. Sim, pode agravar tudo agora e tudo mais. Mas a questão é esta. Quando nós dizemos que uma pessoa é porca intelectualmente, que é uma palavra muito forte, ou que é uma cloaca por tudo o que sai da boca dela são dejetos, então nós estamos a pôr tudo em causa. A grande porca que é a política, Bordal Pinheiro, Voltaire, Molière, estamos a pôr tudo, a história toda. Gil Vicente. Bocage, tudo. E o que aquela senhora deu não fui eu, foi ela. Não fui eu. Portanto, estou aqui a inverter a coisa toda. Portanto, isto tudo que nós estamos a discutir, para mim é muito mais grave que o José Sócrates, porque nós estamos a ser polícias do pensamento. Mas o tempo em que vivemos não está cheio de polícias do pensamento? Está, mas nós temos que combater isso. E mais, uma jornalista a apresentar queixa contra um cidadão comum, com o peso todo de um jornal, porque os advogados dela são os advogados no CM, que agora, de certa forma, são os advogados do Cristiano Ronaldo. Portanto, nós estamos aqui a falar, eu não tenho andamento para aquilo. O único andamento que eu tenho é este. E ninguém me vai cercear, não há nenhum machado que me cerceie o pensamento. E a grande questão é esta. Nós estamos a lidar com pessoas que têm um poder comensurável, um jornalista. Nós estamos a pensar com uma pessoa que é uma figura pública, ela é, eu não sou. E só porque eu dizer que ela é uma cloaca intelectual, que sai cá para fora de jetos, estou com 5 crimes para responder para o ano. Mas eu acho que depois vem cá,
Teremos todo o gosto. Se der. Enquanto estiver solto, a prisão vai ser complicado, porque depois tem que se passar com as câmaras no dia todo de metais e não sei o que, é uma chatice. É muito chato. Agora, ao tribunal e aqui, estamos sempre planeados. Mas, por acaso, vou colocar a questão de outra maneira. O jornalismo é o quarto poder, é público, é super escrito, há muito... E às vezes está na cama com o poder. E às vezes está na cama com o poder, também concordo. Mas perguntava agora de outra maneira, não haverá um quinto poder que tenha andado a manipular o jornalismo? E agora vou-lhe colocar uma questão. Nós estamos em Loures, os nossos estúdios são em Loures. Loures tem estado na boca do mundo por a demolição de algumas barracas. Ao mesmo tempo que se fala da demolição das barracas, há uma mega operação da Polícia Judiciária sobre a Polícia Municipal de Loures. Sim. E eu, como jornalista formado já nestas coisas, acho estranho as câmaras estarem montadas no tripé quando os carros da PJ entram nos portões da Polícia Municipal de Loures. O João também acha? Claro que é estranho. Assim como foi estranho estarem à espera do Sócrates quando ele saiu do avião. Mas daí nós não temos imagens. Temos imagens do lado de fora, do aeroporto e tudo mais. Aqui nós temos os jornalistas à espera que a PJ chegue para entrar e para se apresentar e para mostrar os mandatos. Antes de tudo, chegaram os jornalistas. Acho que há cerca de um ano, e eu acompanhei esse processo também, estiveram 2 jornalistas sentados no banco dos arguídos, o Carlos Lima, da Sábado, Visão, e o Henrique Machado, da TVI. O que é que estava em causa? Estava em causa operações que a PJ tinha e que antes da PJ chegar já estavam os tripés e aquilo tudo montado. No âmbito desse processo existem transcrições de mensagens enviadas entre Eduardo Damaso para o atual diretor da Unidade de Combate à Corrupção, o Dr. Pedro Fonseca, em que Eduardo Damaso dizia coisas deste género. Eu já disse isto aqui. Diga-me lá como é que é, vai haver ou não vai? É que eu já não tenho idade para acordar tão cedo. Um jornalista da investigação. E eu disse, deixe-me só falar com não sei quantos para ver como é que é. Portanto, está mais do que provado que a informação saía dentro da PJ. O Dr. Pedro Fonseca foi retirado do processo pelo juiz Carlos Alexandre e eu tenho uma reunião, e eu sou assim, depois as pessoas não gostam muito de mim porque eu falo nas coisas, eu tenho uma reunião com o Nuno Santos, o atual diretor da CNN, onde está também, ainda não tinha chegado o Henrique Machado, e eu tenho essa reunião com ele e com um advogado, com uma equipa de advogados, e nós estamos a falar, e falámos desse caso, porque o Henrique estava a ser julgado, e eu disse, ia ser julgado, estávamos na fase ainda da instrução, aquela coisa toda, e eu disse ao Nuno Santos, o Dr. Pedro Fonseca vai ficar de fora do processo. Ele disse, mas como é que sabe isso, João? Tem alguma informação privilegiada? Conhece o Carlos Alexandre? Eu disse, eu conheço o Carlos Alexandre, de ter estado na instrução do meu caso anterior, onde eu depois estive preso. Mas vai ficar de fora. E ficou. Ou seja, a informação sai, a informação está identificada quem a dá, ok? Só que ninguém quer fazer nada. E o sistema defende-se porque os jornalistas alimentam-se disto. Mas eu concordo que os jornalistas queiram ser alimentados de informação. E eu não critico os jornalistas, eu critico é a fonte. Exatamente. Há uma proteção até constitucional para os jornalistas, para proteger as suas fontes. Os jornalistas, o trabalho deles é procurar a informação... Independentemente da fonte. Independentemente da fonte. Agora, há aqui também um abuso, acho eu... Do jornalista? Não. Um abuso de quem está a dar a informação. Porque uma coisa é dizer... nós amanhã vamos fazer uma operação grande, estejam atentos. E os jornalistas estão à porta da Gomes Freire para ver os carros sair e saem atrás dos carros. Outra coisa é os jornalistas chegar... Caso de Rui Rio, quando houve que depois não deu em nada. Mas Rui Rio... os jornalistas estavam lá antes dos carros da Judiciária. Começa a ser ridículo este exagero. É quase como... Eu faço mais exteriores, como o João sabe. Este trabalho aqui é do João Nuno, habitualmente. E há muitos organizadores de eventos e de festas que brincam que eu telefono para um determinado canal a convidá-los para vir ao evento. Eles não vêm. Se eu telefonar a dizer que alguém caiu de um escadote, o carro deles chega cá antes da ambulância. Exatamente. Então, esse método acaba por ser prejudicial para... Se a ambulância chega depois do jornalista, é porque o bombeiro, antes de entrar na ambulância, telefonou. Claro. Se o carro do jornalista entra antes no local do que o carro da polícia... E há aqui uma deformação. Existe em Portugal jornalismo de investigação. Eu conheço eu conheço pessoas que são jornalistas e o fazem. Agora, a maior parte do jornalismo forense, judicial, da Justiça, é feito com informações saídas da PJ, ou do Ministério Público, ou da PSP,
ou da GNR, sendo que aquilo que é mais importante e mediático está nas mãos da PJ e do Ministério Público. Não é? Eu digo isto abertamente porque eu posso comprovar isto perfeitamente e tenho as provas destas coisas todas. Agora, ainda há pouco, um quarto, um quinto, um sexto poder, e eu escrevi sobre isto. O luto, eu lembro, quando falo de luto e de mortes, eu lembro sempre um filme com Anthony Quinn fabuloso que se chama Zorba o Grego. E a certa altura Anthony Quinn diz, quando o filho de Zorba morreu, Zorba dançou. Em que Sean Connery tem uma imagem que me perturba profundamente. Em que? Sean Connery tem um momento terrível. No quê? No Zorba? Não, o Zorba não é com o Sean Connery, que é o Anthony Quinn e o Alan Bates. É um filme muito antigo, passado então na Grécia. Se calhar não é o mesmo. Não é o mesmo. Em que é aquela música célebre, taran, taran, que se faz a dança grega. E ele diz, quando o filho de Zorba morreu, Zorba dançou. Um pai não dança quando o filho... E ele disse, mas dançou porquê? Porque senão rebentava. Portanto, o luto vive-se da maneira que quiser. Fez-se preto, branco, amarelo, como quiser. Morreu o Diogo Jota. Morreu o irmão. O Cristiano Ronaldo não veio. Eu fiz um artigo em que escrevi sobre o facto de Cristiano Ronaldo, capitão e líder de balneário, não ter vindo. E que achava mal. Entretanto, vamos por esta hipótese hipotética mesmo, só, académica. Eu coloco, é uma pergunta, mas que eu dou resposta. Se isto fosse antes do Cristiano Ronaldo ter metido dinheiro no CM e no CMTV, era a primeira página. Vaidoso, ofereceu dinheiro para comprar a dor dos filhos e da mulher, mas não conseguiu pôr cá os pés, não interrompeu as férias onde ele estivesse, dava fotografias dele em fato de banho, etc. e tal. Quando esta polémica sai, o Correio da Manhã veio dizer que ele ofereceu dinheiro à família, que teve não sei o quê, que não vinha por causa do pai, disse aquilo, que eu respeito isso tudo. Mas isto é o tal sexto poder, é o poder do dinheiro. Um jornal que o Cristiano Ronaldo até agarrou uma vez no microfone e tirou para um lago, um jornal que arrasava o Cristiano Ronaldo, as irmãs, a mãe do Cristiano Ronaldo, que eu admiro imenso o Cristiano Ronaldo porque nunca renegou a família, sempre esteve com a família, é uma pessoa que subiu a pulso e tudo mais, falhou, no caso do Diogo Jota, que é a minha opinião falível, subjetiva. Nós temos aqui o sexto poder. Ninguém, naquele jornal, disse aquilo que era expectável que eles iam fazer com toda a certeza se ele não fosse acionista. Eu acho que isto responde à sua questão dos sextos poderes e do que está aqui atrás disto tudo. A minha questão aqui é que ninguém chegou à fala com o Cristiano. A teoria do João é a teoria do João, a teoria da CMTV é a teoria da CMTV, e nenhum de nós sabe porque é que Cristiano foi, ou, a dada altura, até se criou o mito que ele podia ter entrado por uma porta... Eu sei que não. Mas... não é o Cristiano Pessoa, é o capitão de equipa, líder do balneário. É só isto. O resto... Eu gostava de ter ouvido o Cristiano a falar. O Cristiano está no seu direito de não dizer nada. Tudo bem, mas como capitão, se calhar não. Mas isso é outra mas questão. Mas já não vai ser capitão. Pronto, isso já é entre ele e o treinador. Há decisores, só que depois as marcas são patrocinadores muito fortes e ele torna a ser capitão. Pronto. E eu, enquanto cidadão português, de livre pensamento, que não alinho nem para a esquerda nem para a direita, mas para aquilo que eu acho que é a minha verdade, como dizia o outro sobre o José Sócrates, tenho o direito de todo expressar a minha opinião. Tem o direito de defender a sua, e as pessoas têm o direito de ler ou não ler, ou estar de acordo ou não estar de acordo. Obviamente. Como é lógico. Muitos casos, nós já falámos aqui um bocadinho da Operação Marquês, e se calhar no final ainda vamos voltar um bocadinho à Joana Marques, mas temos a Operação Lex, o Ricardo Salgado e a sua falta de memória, os casos Babel e Vortex, que inclusivamente o Presidente da Câmara de Gaia já entregou a sua Câmara ao seu Vice-Presidente. Temos números de violência a aumentar. É um ano fantástico para quem tem uma instituição forense, não é? Sim, eu em termos de consultoria não tenho muita sorte, não é? Porque os advogados ganham mais do que eu. Mas a questão... Mais do que? Mais do que. Mas a questão... Não quer dizer que ganhe mal, João. Não, eu não disse nada disso. Eu não me queixo. Eu nunca ganharia o Big Brother, porque eu nunca me queixaria. Eu não sou o Zé Maria. Eu tenho um amigo que diz que se entrasse no Big Brother expulsava-se ele próprio. Exatamente. Votava para ele, sim. Exatamente. Mas a questão é esta. Os números da criminalidade estão a aumentar? Pelo menos é os que os dados nos dão, não é? Mas o Dr. Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, acho que disse o contrário. Mas os relatórios continuam a dizer isso. Okay. Mas o Dr. Luís Neves fala... lá está, com um poder que pode ser o quinto, não sei. O João é que é o entrevistado, eu estou aqui só para beber água. Eu não percebo nada disto, até vou virar a caneca. Exatamente. Esses casos todos que está a falar, e a questão da memória do Dr. Ricardo Salgado, porque assim, antes o senhor era doutor, agora já não é, mas é assim, é Alzheimer, acho eu. O médico diz que sim. E a gente tem que o dele. E nós temos que acreditar. Não, mas o tribunal diz que não é tão mau como... Com base num relatório?
porque ele é imputável. Se ele é imputável, não é tão grave como o médico dele diz. Mas isso, Digo eu que não percebo nada disto. nós os dois, que também eu agora não percebo nada disso, eu vou só dar aqui outra parte que não é cómoda. Mas ele está a escrever as memórias. Sim, isso é Isso giro. é interessante. É Há aqui uma ironia. Mas ele se calhar tem memória retrógrada muito boa. E há momentos de A questão é lucidez. esta. O senhor era dono disto tudo, era o que diziam. O senhor, na altura, toda a gente dizia que ele era doutor e tudo mais. Entretanto, caiu em desgraça. Entretanto, parece que tem Alzheimer. Mas dizem que não. E para mim é fácil, enquanto cidadão, que não estive a usufruir daquelas coisas todas que ele usufruiu, que não mexi em nada do que ele mexeu, dizer, agora está com Alzheimer. Não sei. Repare, não sei. E nós falamos, e fala a CM, e fala o Expresso, fala isto, aquilo, outro, mas já alguém leu os relatórios? Alguém deve ter lido, João, não é? Então, um juiz não toma decisões com base em relatórios. Eu tive um coletivo de juízes em que um procurador diz que o indivíduo foi espancado até porque não tinha corpo, porque tinha 45 quilos. Estamos a falar do caso do Fábio Guerra, o falecido agente da PSP, e eles estavam a falar de um corpo que tinha sido removido de todos os órgãos antes de chegar à mesa das autópsias. Porque a PJ não salvaguardou o corpo, não informou ao hospital que aquilo era uma cena de crime, o cadáver. Portanto, eu estou a falar disso. Eu estou a falar de julgamentos em que as pessoas, nós pedimos, por exemplo, enquanto equipa de defesa, enquanto consultor da equipa de defesa, para fazerem testes psicológicos, para fazer psicometria, para avaliar do estado, e o tribunal não quer, e depois dizem que as pessoas têm pulsões sexuais. Eu tenho um caso, um indivíduo que já está preso e tudo, em que diz em tribunal, porque era um caso de abuso sexual, e diz, eu tinha uma pulsão por crianças. Pedofilia. Mas era uma questão que não se materializava no ato. E eu estou medicado e tenho aqui um relatório do psiquiatra, etc. e tal. E a juíza disse no seu acórdão final, reforçado pela relação, pelo constitucional, de que o indivíduo tinha uma pulsão sexual pedófila. E nós perguntámos, então onde é que está o relatório? Não há relatório. Acreditamos no que ele disse, não é? Se ele dissesse o contrário, não acreditavam e diziam. Portanto, no caso do Ricardo Salgado, e isto é muito importante para mim, eu já há muito tempo venho aqui falar destas coisas, nós formamos uma opinião sempre baseada na emoção. Que há pessoas muito boas na comunicação que fazem essas coisas. Mas depois não vamos ao âmago da questão, que é ver aquilo que é pericial. E se nós olharmos, voltamos agora ao Sr. José Sócrates, se nós olharmos para aquele processo todo, eu tenho anos, tenho 18 anos de polícia judiciária, mas a fazer investigação nos crimes contra as pessoas. Nunca foi a corrupção, nem nada disso, o crime que eu investigava. Mas qual é a prova? Não há provas no processo. Mas, ó João, se anda como um pato, grasna como um pato, tem uma pata como mulher e faz ovos, é o Woody Allen. Provavelmente é um pato. É o Woody Allen. É o Woody Allen. Ele já fez uma coisa sobre os patos. A grande questão é esta, e é assim, nós não podemos, por uma convicção pessoal, que até nem sabemos o que se passa, eu sei o que se passou no Freeport, e tenho isso tudo, e já escrevi sobre isso. Agora, nós não podemos, pela nossa convicção, pelo que parece, condenar uma pessoa, porque depois há de haver outra pessoa que parece e não está. O Armindo Castro, que era um jovem que estudava criminologia, aparece na CMTV com 2 inspectores a fazer uma reconstituição gravada, não sei como é que a CM teve acesso àquilo. Lá está. Que é uma coisa... Não sabe? Não, só pode ter sido o Ministério Público ou a Polícia Judiciária. E o Armindo Castro diz que foi ali que espancou a tia, isto, aquilo e aquilo outro. Esteve preso 2 anos. Passado 2 anos aparece um casal que confessou com provas que tinha morto a senhora. E pergunta-me, e bem, mas como é que ele confessa uma coisa dessas? Há um livro que agora até estou a ler, aconselho do meu advogado, o Dr. Miguel Santos Pereira, que se chama Incriminados, do Chrisman. É escrita a 4 mãos, que são casos nos Estados Unidos de pessoas que são condenadas à morte ou a prisões perpétuas, em que os próprios inspectores que trabalham aquilo é que levam a pessoa por exaustão a confessar, e a confessar com pormenores da cena de crime, porque já tiveram a induzir isso tudo. Foste tu, foi com aquela faca... Roçar o mentalismo. Exatamente. Portanto, eu não posso nunca acreditar ou desacreditar o Alzheimer do Ricardo Salgado. Eu não posso nunca pensar que o José Sócrates tem que ser condenado por isto, porque imagina o seguinte, hipotético, é uma história de amor entre o José Sócrates e o senhor que acho que é Carlos Santos Silva. Ele gostava de lhe dar dinheiro, ele queria que ele vivesse bem. Ele estava em Paris porque ele queria lhe dar coisas boas. José, vive bem, estuda,
Calma. Então isto é crime. Mantendo a história hipotética que eu acho adorável. Não é crime. Não é crime. O José é que ainda não se lembrou disso. Se calhar ele vai assistir ao Isto é o Povo a falar e Não, diz, isto é o Sócrates a falar e aí vai ele. Porque a grande questão é esta. Mas aí não haveria prova. Aí, Não há. A questão é que não há. A questão é que há escutas, há distratos bancários. Mas há um escutas estilo a de vida. pedir daquelas coisas que eu gosto. A pedir 4 garrafas... Pode ser amor. Quatro garrafas de vinho com o mesmo valor. A pedir envelopes de dinheiro que é do outro senhor. Provem o dinheiro do senhor. Isso é que tem que ser provado. Mas aí há um grande grau de incompetência de quem está a investigar, porque se a incompetência não está no lado do Poder Judicial, que é o que aparentemente o povo considera, e estamos aqui no Isto é o Povo a falar, é o povo que diz, os tribunais estão a deixar isto atrasar, já há muita coisa que está a prescrever, já há muita coisa que se está a perder, cada vez que o dia passa estamos a perder mais informação, mais detalhes. Se o erro não está do lado judicial, então claramente estaria do lado da investigação. Mas eu já disse isto aqui várias vezes e vou chamar o meu caso pessoal, que já está resolvido, mas lá está. Agora que tenho as mãos queimadas pelo fogo, posso falar da natureza do mesmo. Reparem uma coisa. Os procuradores recebem informação da PJ. E atenção, o caso da Operação Marquês não foi a PJ. Foi a Autoridade Tributária. Que também é outra questão que eu já respondi, também num artigo. É porque é que não foi a PJ? Não foi a PJ porque no caso do Freeport foi a vergonha que foi e as pessoas tiveram que fazer diferente. Mas a questão é esta. O procurador recebe, eu enquanto inspetor trabalho um processo. O processo dá entrada no Ministério Público delega na Polícia Judiciária. E eu estou a investigar o processo. Às vezes tenho um processo ali 1 ano, 2 anos. Durante este tempo, o Ministério Público manda-me uns faxinhos que diz assim: por favor, informe do estado da investigação e, se é necessário ou não, prorrogação de prazo. E eu respondo, atendendo à complexidade da investigação e às diligências efetuadas que estão numa fase em que são necessárias outras que resultam destas, pede-se prorrogação. Ele prorroga mais 90 dias. Na verdade é copy-paste. É, copy-paste. E não é assim que está escrito. Entretanto, quando se consegue fazer a pessoa, ou porque o prazo está a arrebentar alguma coisa, manda-se aquilo com um relatório final para o Ministério Público. O Ministério Público recebe um processo, imagino, com 2.000 páginas, em que tem 10 páginas de relatório final. Mas o Ministério Público vai fazer o quê? Se a gente tem o indivíduo para apresentar em 48 horas. Vai dizer que sim àquilo. O juiz de instrução, que sim também. E vamos embora por aí fora. Quando chega a tribunal, a julgamento, às vezes, cada vez mais vezes, o que é que acontece? Bate tudo na barra porque a investigação está coxa. Veja o caso da grávida da Mortosa. O caso da grávida da Mortosa tem várias questões graves, gravíssimas. Primeira questão, o homem foi logo condenado na praça pública, a pessoa do costume, a funcionária da CMTV-CM, a Tânia Laranja, andou... Gostei porque começou com funcionária da CMTV, mas depois teve que nomear, não é mesmo? Não tem, ela é funcionária. Se repararem, eu evito dizer jornalista, eu não quero manchar a vossa profissão. Andou a gravar um poço, uma poça, uma zona dentro do poço que tinha musgo. E tiveram 45 minutos a gravar aquilo. Pensamos que será um braço, não sei se é um braço, se é uma perna, pronto. E o homem foi condenado. Entretanto, há outra coisa gravíssima. A juiz, porque considera que os jornalistas desinformam, atenção, isto está num despacho. Não assim, ipsis litteris, ou ipsis verbis, como eu estou a dizer. Porque acha que os jornalistas desinformam, fechou a audiência de tribunal. Isto é de uma gravidade extrema. Porque eu posso agora dizer assim, a juiz e o coletivo e os jurados fizeram o que quiseram, desrespeitaram todo o trabalho da Polícia Judiciária e tiveram a solução, ou tiveram aquela decisão. E depois, a seguir, no meio disto tudo, afinal, o homem é absolvido totum. Totalmente. Até porque não se prova que tenha havido crime. Nada. Não se prova nada. O detalhe mais impressionante para mim é não há a certeza de que ela esteja morta. Mas também nunca encontraram a Medi, nunca encontraram a Joana e a mãe e o tio foram condenados. A mãe da Joana até caiu numas escadas na PJ. Sim. Teve infiltrações bilaterais nos olhos porque bateu com o par de trás da cabeça. O que até pode acontecer, por causa da gravidade. Mas a questão é esta. Estes casos todos, que também não havia corpo, não havia nada, foram condenados. E foram condenados porquê? Por um tribunal do júri. Porque um tribunal do júri, e eu falo porque o ano passado tivemos 2 que pedimos, fomos nós, enquanto equipa do arguido pediu, eu tive pessoas que o juiz dizia: as senhoras podem fazer perguntas. E uma das senhoras estava praticamente a dormir dentro da sala de tribunal.
Porque o povo português gosta de ver a CMTV, gosta de ver à hora do almoço aqueles comentaristas Mas todos. é o resumo, não é? É o resumo. E não me peçam para decidir nada. Neste caso temos jurados e tenho pessoas da praça, algumas ligadas à PJ, outras ligadas ao Ministério Público, pessoas até com obra escrita sobre ciência forense, a dizer que isto é uma questão dos jurados, que os jurados não decidiram bem. Os jurados é o povo decide sempre bem. O povo decide sempre bem. Se há agora uma segunda força que nunca houve, é o povo, e o povo decide sempre bem. Os resultados é outra coisa. Mas neste caso em particular tivemos um indivíduo que estava condenadíssimo e depois temos uma absolvição total. E tivemos N comentaristas, N técnicos peritos especiais da PJ, gente já reformada, a dizer que era, e de repente não é nada. E agora, em que é que ficamos? Qual é o alarme social disto? Nenhum. Deve estar a começar aí um Big Brother de verão, uma coisa qualquer, e as pessoas já não pensam nisto. Isto é que é grave. O José Sócrates. José Sócrates a gente já sabe o que aquilo vai dar. Agora, isto é de uma gravidade extrema. E também foi o jornalismo, este tipo de jornalismo, que eu não estou a confundir a árvore com a floresta, que proporcionou este escândalo todo, porque eles colocaram aquilo de tal maneira, andaram horas e horas a vender aquilo. Repara uma coisa, mas qual é a polícia de investigação que faz 4, 5, 6, 7, 8 locais para ver onde está o corpo? No meu caso do tiro na banheira, a juíza disse, quando deu a sentença, porque a Polícia Judiciária esteve lá 7 vezes, não se pode ter enganado. É por ter estado lá 7 vezes que se enganou. Porque aquilo bem feitinho é uma, máximo 2 vezes. E mais, a gente não percebe as decisões e as pessoas dizem assim, então mas este tipo é condenado em primeira instância porque colocou lá provas. E na relação depois é absolvido. E agora há quem diga que este indivíduo foi absolvido da grávida mortosa e depois será condenado na relação. À semelhança do que aconteceu com o António Joaquim, que diziam ser o amante da Rosa Grilo, que depois ficou preso. Mas a grande questão é esta, e ninguém sabe disto, é que no caso do tiro na banheira, estava lá a fotografia, a provar que o tiro estava lá naquela altura, e a Polícia Judiciária depois adulterou a prova para aquilo acontecer. Isto foi provado em tribunal e a grande questão é esta, mas como é que aquela juiz condena o indivíduo à mesma? E isto é esquizofrénico. As pessoas ficam baralhadas com isto tudo. Portanto, jornalismo, investigação, juízes, é multifatorial, mas é isto que depois leva a que as pessoas não tenham uma crença verdadeira na justiça. Em um minuto, minuto. O risco é o transformar a justiça em entretenimento. É porque o caso da grávida de Mortosa agora vai ter a sequela com Francisca Santos, que também desapareceu agora em Taboaço. Sim. Já temos a sequela, já se está a montar tudo para termos um circo parecido. Mas este lado de entretenimento é o que está a estragar isto tudo? É o que faz com que os juízes... Não. Rapidamente. Uma investigação robusta, séria e capaz resiste a isso tudo. O jornalismo é o que as pessoas querem. Apesar de, na minha ótica, ser uma coisa diferente, só que depois não dá dinheiro. E os jornalistas precisam de existir, e as edições e os canais de televisão. Dá muito mais dinheiro ver aquela senhora que é advogada de olhos azuis, que eu não me lembro agora o nome, que faz comentário à hora do almoço, a dizer disparates, a falar mal dos colegas e a dizer coisas horríveis, que nenhum advogado podia dizer aquilo, já devia ter um processo na ordem, do que estar um advogado sério e dizer isto é assim, assado. As pessoas querem sangue. Portanto, investigações robustas, capazes, juízes que tomam decisões sobre investigações periciais. E o jornalismo é o que é. A Polícia Judiciária, o Ministério Público e os juízes têm que saber viver no tempo em que vivem. No tempo em que uma pessoa pega num telemóvel, grava, publica e milhões de pessoas veem aquilo. Se o meu trabalho for robusto e capaz, nunca vai dar polémica. Em 18 anos de Polícia Judiciária, tive homicídios que não resolvi, 3 homicídios que não resolvi, mas nunca uma investigação em que eu estivesse ligado, os processos que me eram delegados, teve qualquer tipo de polémica nas condenações. João, muito obrigado. Obrigado, é um gosto tê-lo aqui solto, livre, bem disposto. Espero que assim se mantenha. Sim, peço a todos os intervenientes, por interposta pessoa, alguma desculpa por algum excesso. O João é assim, não faz por mal, acho eu. Não, nunca faz por mal, exato, confirmei agora. Dizer aos nossos espectadores, obrigado por terem acompanhado Isto é o Povo a Falar. Nós estamos aqui de segunda a sexta, amanhã temos um novo convidado para deixar falar e ouvir o que é que o povo tem para dizer. Dizer também que tanto o João de Sousa como todos os convidados vão parar ao YouTube, vão parar ao nosso podcast, onde pode ver
e rever, ouvir e reouvir. Dizer também que estamos disponíveis nas redes sociais, Instagram, YouTube, aquelas coisas todas, Facebook. Comente, critique, sugira, porque o importante é o povo falar.